Esta segunda-feira eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Iniciamos mais uma semana e queremos dar sequência em nosso estudo introdutório aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Já falamos acerca do livro de Gênesis e também do livro de Êxodo. Nós passamos aqui para os irmãos informações essenciais, informações básicas e prévias que serão de muita utilidade para que quando você venha estudar qualquer um destes livros, você possa situar-se, você possa se contextualizar para compreender de forma mais excelente aquilo que você vai ler, nestes livros. Como, por exemplo, o autor do livro de Gênesis, tá? Para quem foi escrito, em que ano aproximadamente foi escrito, os assuntos principais, os personagens principais e assim por diante. E nós queremos hoje falar acerca do terceiro livro do Antigo Testamento, o terceiro livro deste primeiro grupo de livros do Antigo Testamento chamado Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Nós queremos falar então acerca do livro de Levítico, tá? Então eu quero dar aqui primeiramente algumas informações essenciais e depois nós vamos estar falando um pouco deste livro e no final estaremos dando aí o esboço, deste livro, certo? Então algumas informações essenciais, chaves para nós compreendermos este livro quando nós o lermos, ou estudá-lo, certo? Vamos lá. O propósito pelo qual foi escrito o livro de Levítico, tá? Um manual para os sacerdotes e levitas traçarem suas responsabilidades quanto à adoração e um guia de vida santa para os hebreus, tá? Então o livro do Levítico, o livro de Levítico, certo? É um manual, certo? É um manual tanto para os sacerdotes como para os levitas, para que eles pudessem então traçarem, exercerem de forma o mais excelente possível as suas responsabilidades, quanto à adoração, ao culto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no tabernáculo, certo? E também o livro de Levítico, era um guia para que os hebreus pudessem levar uma vida de maior santificação possível, tá? Quem escreveu? Moisés, assim como Moisés escreveu todos os demais livros do Pentateuco, Levítico não é diferente. Data, aproximadamente a data em que foi escrito o livro de Levítico. Sempre lembrando que essas datas bíblicas são datas aproximadas. Foi escrito em 1445 a 1444 antes de Cristo, tá? O panorama do livro de Levítico. Ao pé do Monte Sinai, Deus ensina os israelitas a serem um povo santo, tá? Então, ao pé do Monte Sinai, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, ele vai ensinar o seu povo, o povo hebreu, o povo israelita, o povo judeu, a ser um povo santo, tá? O versículo-chave do livro de Levítico está no capítulo 19, versículo 2. Diz assim: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, santidade é a temática principal do livro de Levítico, tá? Pessoas-chave no livro de Levítico são elas: Moisés, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então perceba que as pessoas-chave, fora Moisés, são o sumo sacerdote Arão e os seus filhos, os sacerdotes, tá? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, tá? Lugar-chave no Levítico, no livro de Levítico, Monte Sinai. Característica particular do livro de Levítico: a santidade é mencionada em Levítico mais vezes
cerca de 152 vezes, tá? Mais vezes do que em qualquer outro livro da Bíblia. Então, essa temática, a santidade, não existe outro livro da Bíblia onde essa temática vai aparecer mais vezes do que no livro de Levítico, certo? Meus irmãos, o livro de Levítico, ele é um livro, ao contrário de que alguns pensam, né? Muitos têm o livro de Levítico como um livro, vou usar aqui um termo bem simplório, como um livro chato de se ler, mas não é bem assim. O livro de Levítico é um livro extremamente espiritual, né? Como nós falamos aqui acerca do propósito do livro do Levítico, né? Um manual para os sacerdotes e levitas, tá? Traçarem suas responsabilidades quanto à adoração, quanto ao culto, ao sistema de culto no tabernáculo, o sistema de culto do povo, né, da antiga aliança, certo? E aí vai tratar de assuntos extremamente espirituais, como por exemplo, quando um judeu, um hebreu, certo, pecava, a lei dizia que essa pessoa tinha que tomar um animal, certo? E teria que ir ao tabernáculo apresentar este animal para o sacerdote, para que esse animal fosse imolado, ou seja, para que esse animal fosse sacrificado no seu lugar, ou seja, no lugar do pecador. Aí o livro do Levítico vai nos ensinar, vai nos instruir, vai nos descrever esta cena, né? A pessoa colocava a sua mão sobre a cabeça antes do animal ser imolado, antes do animal ser sacrificado pelo pecado da pessoa. A pessoa colocava a sua mão sobre a cabeça do animal. Isto simbolizava, tipificava que os pecados da pessoa estavam sendo passados transmitidos para o animal, e então o animal morreria no lugar do pecador. É interessante nós falar que não adiantaria de nada a pessoa proceder dessa forma se ela não tivesse, se não houvesse arrependimento nela pelos seus pecados e se não houvesse fé naquela atitude de levar um animal para ser sacrificado pelos seus pecados no tabernáculo pelos sacerdotes, né? E o sacrifício deste animal que morria no lugar do pecador aponta para o perfeito que viria no futuro, ou seja, aponta para Cristo, né? Que morreria como um cordeiro, certo? Morreria crucificado na cruz do Calvário no nosso lugar, no lugar de nós pecadores. Então tudo no livro de Levítico é tipologia do sacrifício único, suficiente e perfeito que Cristo iria operar na cruz do Calvário em prol de toda a humanidade. Então é um livro, o livro do Levítico, extremamente espiritual, tá? Tudo no tabernáculo aponta para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, para finalizarmos, vamos aqui dar o esboço, né? O esboço do livro de Levítico, tá? O livro de Levítico, ele é dividido basicamente em duas partes, tá? Em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 17, versículo 16. E o tema dessa primeira parte é adorando ao Deus Santo. Repito, adorando ao Deus Santo. E vou ler aqui o significado disso, tá? Deus forneceu instruções específicas para a adoração, para o culto, né? Que lhe era agradável. Estas instruções nos ensinam a respeito da sua natureza e nos ajudam a desenvolver uma atitude correta na adoração. Através dos sacrifícios, aprendemos sobre a seriedade do pecado e a importância de pedir perdão a Deus. Então aqui a primeira parte, a primeira divisão aí, a primeira parte do livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 17, versículo 16. Adorando ao Deus Santo. Assuntos abordados nessa primeira parte. Instruções para as ofertas, instruções para os sacerdotes, instruções para o povo
e instruções para o altar. Agora a segunda parte do livro de Levítico vai do capítulo 18, versículo 1 até o capítulo 27, versículo 34. Os assuntos principais dessa segunda parte: normas para o povo, leis para os sacerdotes, as festas e as estações, recebendo a bênção de Deus, tá? Diz aqui, né, para nós entendermos um pouco melhor essa segunda parte. Deus deixou claro o padrão de vida santa que os israelitas deveriam seguir. Eles precisavam estar separados e distintos das nações pagãs que os cercavam. Da mesma forma, todos os crentes devem ser separados do pecado e dedicados a Deus. Ele ainda deseja remover o pecado do seu povo. Então aqui um esboço, né, de forma básica do livro de Levítico. Meus irmãos, a minha oração é que o Senhor nosso Deus venha abençoar você e a sua família de uma maneira toda especial nesta segunda-feira. Amanhã nós retornamos com um próximo vídeo, né? E eu transmito aqui a minha saudação, o meu abraço a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Até o dia de amanhã, querendo Deus. Amém.